Estamos mais uma vez aqui no Espaço Eduque. O Espaço Eduque é o espaço onde são oferecidos os cursos de graduação, de pós-graduação, na direção do professor Elton. Então, desde já, muito obrigada ao professor Elton por ceder ao Colégio IPEC esse momento e este espaço para que pudéssemos ter esse bate-papo. E que este bate-papo venha, né, contribuir para a sua reflexão, para a sua crítica e para cada vez mais nós nos sentirmos ser humanos melhores, como nós vimos ontem no podcast de filosofia, né? A filosofia que nos ensina a pensar. Então, muito obrigada, professor Elton. E hoje, o bate-papo desse podcast de hoje, né? Estamos falando de educação, nosso tema sempre estará voltado para a educação. Nós temos o professor Felipe Augusto. Obrigada, professor, pela sua presença. Olá, tudo bom? Um prazer estar aqui no Espaço Eduque, no EduCast podcast, para que a gente possa falar um pouquinho sobre educação social e educativa. Muito bem, professor. E eu estava aqui, né? Professor Felipe. Ai, professor Felipe Augusto? Porque nós temos mais um professor que se chama Felipe. E aí, agora eu não vou esquecer mais, sabe? Porque o meu filho também é Augusto. O segundo nome do meu primeiro filho é Augusto. Então eu já sei que é professor Felipe Augusto. Porque lá na escola a gente diz assim, professor Felipe de Educação Física, professor Felipe de Ciências. A gente acaba esquecendo do segundo nome, mas agora eu já sei que é Felipe Augusto, o meu filho também, né, tem esse segundo nome. E dessa forma vai ficar melhor até para a gente estar batendo papo, viu, professor Felipe Augusto? Não professor de Educação Física, professor Felipe Augusto. Que bom, e sempre confunde, né? Ah, professor Felipe, qual? Qual Felipe? Então, o professor Felipe trabalha conosco ali no Colégio IPEC, né, um professor com a licenciatura em Educação Física. E ele é formado por qual universidade, professor? Eu sou formado pela PUC-PR. Sim. Em Curitiba. Uhum. Então eu saí daqui de Paranaguá em 2010. Correto. Fui a Curitiba, onde eu pude presenciar, né, o que é uma cidade, uma grande metrópole, né, uma cidade grande, e vivenciar principalmente muito dentro da minha área, que é a educação física. Professor, e o senhor é curitibano ou é bagrinho? Sou bagrinho. Ah, é bagrinho? Sou bagrinho. Mas eu acho muito bom esse negócio de a gente estar conversando com bagrinhos, né? Pessoas da nossa terra. E eu sempre tenho dito aos meus alunos, né? Aos alunos do Colégio IPEC. Nós podemos alçar voos, nós podemos ir longe, todos nós temos os nossos potenciais, os nossos sonhos. E nós temos aqui hoje, né, o professor Felipe, com formação pela PUC. E o professor também tem cursos na área de autismo, né, professor? Sim. Formação. Correto? Uhum. Onde a gente pôde ampliar os conhecimentos. Correto. Sobre um transtorno espectro autista. Correto. Dentro da área da educação física, e também sou formado em futebol. Sou professor profissional de futebol. Por uma federação, né? Por qual federação, professor? Eu fiz a minha formação de futebol pela Federação Catarinense de Futebol, através do Sindicato dos Treinadores de Futebol Catarinense. Olha, então nós estamos falando, tá vendo, com gente que tá aí bem gabaritada. Um bagrinho com gabarito e tanto, gente. Muito bem, professor, parabéns. Ali no Colégio IPEC também teve um período que o senhor estava com algum esporte, né? Não lembro se era vôlei, futsal. Sim, eu durante toda a minha vida, né, até antes de me formar profissional de educação física, eu sempre estive presente no futebol. Então, no futebol, eu estive presente com o futebol profissional e categorias de base, tanto aqui em Paranaguá, quanto Curitiba, outros locais. E aí, recentemente, recebi o convite para trabalhar com o futebol profissional do Rio Branco. Ah, correto. Aqui, o futebol feminino do Rio Branco também, ao qual eu fui treinador, que foi minha última passagem no futebol. Correto. Recebi o convite do Colégio IPEC, que foi irrecusável, a proposta que o colégio me passou, com os alunos que tinham no colégio, todo o planejamento e a liberdade de você poder trabalhar, e aí logo a gente vai falar sobre isso, né, ainda aqui no podcast. E ali eu comecei também um trabalho de vôlei, que é a minha segunda paixão esportiva. Certo. Então eu fiz um trabalho com as meninas, de forma inédita nós participamos dos jogos escolares na categoria de vôlei de quadra e vôlei de praia. Tivemos resultados excelentes para quem estava começando, com apenas 1 mês e meio de treinamento para os jogos.
E aí a gente conseguiu concluir todo esse desafio que me foi passado. E hoje, por questões de profissional, deixei a equipe de vôlei com o professor Igor, tá sobre muito bem cuidado a equipe de vôlei do nosso colégio, mas eu sempre estou ali acompanhando como um tio, um padrinho das meninas no vôlei, porque quer queira, quer não, uma responsabilidade gostosa que a gente tem, né? E foi muito bom, professor. Eu fui ao ginásio, né, nos dias que vocês estavam jogando, e ver a emoção nos olhos das meninas. É a primeira vez que estavam entrando para jogar, e os pais, a torcida. Então, assim, aquilo foi tudo muito bonito, né? O uniforme que foi preparado para elas. Então, assim, o senhor já faz parte dessa história, né? Da formação da equipe de vôlei do Colégio IPEC. Então, nós estamos hoje lá com o professor Igor, com a professora Dani, né? E sucesso aí, meninas, tá? E divulguem nosso podcast, divulguem aqui o nome da nossa escola, compartilhem esse podcast. Nosso professor aqui, que tá aí, ó, padrinho de vocês. Então, professor, e o nosso podcast hoje, né, a gente escolheu um tema, assim, sobre a questão da responsabilidade social e educativa. E me chamou muita atenção na Semana do Estudante o empenho dos alunos, né? O senhor encabeçou um projeto, entregou a coordenação. Obrigada, professora Cíntia, tá? Que provavelmente está nos assistindo. A professora Cíntia deu o ok, né, do projeto, e o projeto foi executado, né? Porque eu acho muito bacana, sabe assim, que o projeto ele teve uma ideia e ele foi executado. Muitas pessoas só têm esse nome, projeto, mas eles não entendem que projeto é algo que você programa para executar e ter um resultado. E ficam muitas vezes só no papel, né? E como é que foi para vocês, para o senhor, para os alunos, ali na escola, a execução desse projeto? Então, o nosso projeto, ele teve início um dia após a minha contratação na escola. Então, eu fui contratado em um dia, no outro dia, que seria o nosso primeiro dia de planejamento educacional, né? Correto, onde a gente ia fazer todo o ano, planejar todo o nosso ano letivo. A professora Cíntia me chamou. E aí não sei se a direção já sabia dessa situação. A professora Cíntia me chamou e falou: Felipe, nós temos um desafio para você. Você está começando, ainda não conhece os nossos alunos, mas a gente precisa, esse ano, uma semana do estudante diferente. Uma semana do estudante que fosse uma virada de chave, que mostrasse para os alunos o valor de ser estudante e de estar dentro do Colégio IPEC. Correto. E veja como é importante, então, a semana pedagógica, né? Sim. Tem muitas pessoas que acham assim que a semana pedagógica é apenas para bater o cartão, né? E não é. No Colégio IPEC é diferente, né? Não. Todo mundo trabalha, pensa... Muito pelo contrário. É mais árduo. A semana pedagógica, onde a gente vai planejar todo o ano letivo do aluno, né? E ali a gente tem que ter um caminho bem trilhado, porque educação não tem plano B. É só o plano A. Não tem assim, se falhar. Não tem como falhar. Nós temos que cumprir com maestria o que a gente já planejou. Correto. Então, foi através dessa semana, e ali eu comecei a elaborar o projeto. Falei, eu tenho alguns projetos em mente, eu tenho que executar. Então, antes da execução, a gente tem todo o planejamento, todo o estudo de caso. Um dos fatores importantes foi o evento que a gente teve na Páscoa com os alunos, que foi o café da manhã compartilhado com todas as turmas. E aí, logo na sequência, a gente fez também as jantas, né? Correto. A entrega de marmitas, a entrega né? das marmitas, que foi muito importante. E quando eu vi que os alunos abraçaram esse tipo de causa, eu falei, não, eu já tenho na mão um motivo para a gente dar sequência à parte social do nosso projeto do Dia do Estudante. Então, agora a gente tem todo um caminho traçado. Decidi fazer o planejamento em 3 pontos. Correto. A parte social, que é o que também daqui a pouco a gente vai explanar ela de maneira melhor. A parte esportiva, que hoje a gente encerrou a parte esportiva, hoje pela manhã. E a parte recreativa, onde também assim, tem gente que não gosta de praticar esporte, mas brincar todo mundo gosta. Então eu decidi planejar em 3 fatores. E aí eu pensei, como que eu vou unir esses 3 fatores juntos? Eu preciso muito da parte esportiva, a parte recreativa, mas e a parte social? Como é que eu vou colocar ela dentro da nossa proposta? Aí foi nesse momento que a gente decidiu criar a Semana do Estudante por completo,
E foi realmente uma semana do estudante, porque eles começaram na segunda-feira e terminamos na sexta-feira a parte social. E aí a única que ficou, que é pra não interferir no planejamento das nossas aulas, Sim. foi a parte esportiva, que a gente usou os intervalos para fazer os jogos. E o período dos da alunos. tarde também, né? E o período da período tarde. da tarde. Então, professor, daí eu vi assim que foi um sucesso, né? E planejaram e teve que estender um pouquinho mais, né? Isso é muito bom. Então não faltou, precisou de mais tempo e eles conseguiram se reorganizar e todos estavam muito empenhados, né? Porque nós tivemos, vocês fizeram um projeto que esse projeto conseguiu envolver os alunos, os pais, as famílias, né? Os professores e até mesmo a comunidade no entorno do Colégio IPEC. Então, para nós, assim, foi muito gratificante, muito bonito. Parabéns, professor, parabéns a todos os professores do Colégio IPEC, porque quando vocês pensam, vocês se empenham em fazer alguma coisa, eu sempre acredito no potencial de vocês. Vocês conseguem, né? Estamos agora mesmo falando da nossa Festa Country, que também é um projeto, não é uma festa só para a gente dançar e comer comida e brincar, mas ela tem um fundo, assim, que é um projeto, porque ele envolve, né, muitas habilidades dos alunos naquele momento ali. Então, professor, gostaria que o senhor falasse, então, como é que eram as equipes, quais séries que participaram deste projeto? Então a gente teve a participação de todas as turmas do período da manhã. Correto. Dos alunos, então de quinto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Sim. Todas as turmas, sem exceções, entregaram o que foi proposto, participaram da maneira como foi proposta. Todas as turmas com os pais, sem exceções, nos deixaram muito felizes com a participação, né? Não foi apenas assim, nós vamos entrar só para participar, para não falar assim, a turma lá do quinto ano B não participou. Não, eles entraram com o espírito do que nós temos que ganhar a gincana, nós temos que ganhar a parte social, nós temos que ganhar a parte esportiva. E essa entrega fez com que o nosso projeto se tornasse ainda mais sucesso do que a gente já imaginava que seria. Então a gente realizou, foram 5 ações sociais. Sim, durante os dias. Correto. Entre segunda a sexta-feira da Semana do Estudante. Foram 5 ações na gincana, que ela ocorreu na sexta-feira pela manhã, onde a gente conseguiu, junto com os professores, uma motivação em especial para as participações. E foram as ações esportivas que a gente subdividiu em 2 esportes, o futsal e o vôlei. O vôlei que a gente fez no período da tarde na segunda-feira passada e o futsal que a gente pôde encerrar nesta segunda-feira. Na segunda-feira. Muito bem. Professor, então eu gostaria que o senhor mostrasse para nós, aquele primeiro dia eles tinham que registrar boas ações. Isso. Como ele foi? O primeiro dia, eles tinham como desafio registrar e fazer, né, além, claro, as boas ações, e que variavam e ficavam entre as opções deles. Então, entre as primeiras boas ações que eles tinham, que a gente sugeriu, distribuir abraços, distribuir sorrisos, distribuir chocolates, ajudar as pessoas a atravessar a rua, cuidar da casa, ajudar a mãe e o pai. Situações que no dia a dia elas estão presentes, mas a gente dá um pouco menos de valor, porque a gente sempre oferece e nunca recebe, a gente nunca está na pele de quem recebe a boa ação. E aí no registro a gente consegue ver os sorrisos, a alegria, a satisfação de quem recebeu. Tem um vídeo aqui, aí, professor? Vamos passar aqui. Um abraço ou um presente misterioso? Um abraço. Isso, um abraço. Que coisa boa, né? Chocolate. Então, esse daí quis um chocolate. Que quis o chocolate. Né? Esse quis o bombom. Será, né? Você nunca abraçar essas meninas, não, né? Abraço. Bombom ou presente misterioso? Que legal. Nossa, a pessoa optou pelos dois, pelo abraço e pelo bombom. Chocolate, né? Aí a gente teve uma ação bem legal que foi a rifa, né? Então, as alunas, elas se juntaram, fizeram uma rifa entre os parentes para comprar 3 cestas básicas e distribuir a quem precisava. E isso não foi uma ação proposta pela gente. Era uma ação registro de boas ações. Do registro de boas ações, mas foi uma ação que elas tomaram a iniciativa.
interessante porque mobilizou outras, né, outras famílias, os pais. Sim, sim. Muito interessante, Mobilizou professor. as famílias, mobilizou a comunidade escolar como um todo, né? E bem. até fora da comunidade escolar. Por Uhum. exemplo, limpar o quintal do vizinho. Tá fora da nossa comunidade escolar, Sim. mas faz parte das boas ações. Então, E realmente você conseguir fazer com que o adolescente limpe o quintal do vizinho é uma boa ação, né? É uma e ótima você se ação. conscientizar de que é necessário. Às vezes assim, não vou fazer porque ninguém faz. Mas a partir do momento que você faz, você vai despertar no outro também a vontade de cuidar, de fazer. Só vamos conseguir um sucesso total quando cada um também mostrar que também é responsável. Gostei Sim, muito, sim. olha. Essa ação também muito legal, onde a menina tinha colocado um espelho dentro de uma caixa de sapato. Correto. E fora da caixa ela falava que era o melhor presente do mundo, a melhor pessoa do mundo. Então a pessoa abria e se via no espelho. Ai, que lindo. Então, emocionante. é emocionante. Aí você olha o sorriso das pessoas que Sim. contagia a gente e faz com que a gente também tenha essa proposta de no dia a dia a gente começar a perceber o quão é importante a boa ação. Então, ó, Ser altruísta. dar a comida pro cachorro de rua, o cachorro de rua que às vezes sofre maus tratos, é uma boa ação. Sim. A gente está cuidando da parte dos animais que estão ali, que precisam desse carinho, que precisam desse atendimento. Você aceitou os dois. Essa aceitou os dois. Então, o pessoal, as crianças, os adolescentes dentro da academia, onde fazem, dentro do ambiente de estágio, dentro da própria escola a gente teve registro. Sim. E entre eles mesmo, dentro da sala de aula, isso é muito gratificante pra gente. Nossa, eu fico bem emocionada porque contagia, né? E assim, você vê como é importante, né? A gente sai daquela coisa só de... um mundo que a gente vive muitas vezes assim, extremamente só consumista, ou então tão materialista, ou então a escola acaba sendo tão metódica, só conteúdos, decora e responde. Nossa escola não é assim, tá, gente? A nossa escola, eu sempre digo assim, é uma escola que gosta de trabalhar com a reflexão, que gosta de trabalhar com a leitura, que leva os alunos a pensarem sobre todas as respostas que eles têm que dar, porque é assim que a gente vai avançar na educação. E no segundo dia, professor, fechar aqui. Parece-me que aqui no... Ai, pode ir mostrando as... Esse é o registro deles, Que daí a né? gente tem o registro do segundo dia. Certo. Eles arrecadaram o quê, professor? Então, o segundo dia foi proposto eles, além da parte social, né, a gente teve uma parte muito bacana que foi a parte ambiental. Correto. Então, eles tinham como proposta levar para a escola garrafas PETs, garrafas de plástico, para que a gente pudesse fazer a destinação correta e a quem precisava. Então, a gente sabe, eu conheço uma comunidade que junta a garrafa PET e que vive, né, que o emprego deles, o trabalho deles é juntar a garrafa PET para fazer o reciclável. Então, a gente conseguiu, se eu não me engano, foram 1.700 garrafas. Poxa. O que, segundo a menina que recebeu a garrafa, equivale a mais ou menos 1,5 de trabalho. Para eles. Então, a gente conseguiu 1,5 de trabalho para quem junta as garrafas PETs. Então, assim, a conscientização disso... Um dia, em algumas horas, teoricamente, porque também tem esse detalhe importante. As tarefas, elas eram sempre passadas um dia antes. E eles têm um prazo para... Eles tinham um prazo de 24 horas para concluir e realizar a atividade. E aí, voltando nessa questão, né, ambiental e também na questão de poder estar ajudando as demais pessoas, eu acho que vem a questão da conscientização, de que muitas vezes as pessoas descartam o lixo de qualquer forma, né? Poderiam estar reservando aquilo que vai ser reutilizado, aquilo que vai para uma reciclagem. Acredito que nós precisamos enfatizar um pouco mais em nosso município, né, a reciclagem e essa questão de noção ambiental. Precisamos assim, enfatizar ainda mais nos bairros, nas comunidades, nas famílias, porque a gente vê muitas coisas sendo desperdiçadas, um desperdício que poderia ser útil para outras famílias. E os nossos alunos conseguiram, né, nesse projeto. E dentro ainda, né, da parte ambiental, a gente tem que citar o seguinte detalhe. Nós moramos em uma cidade que é banhada pelo mar, como o próprio nome já diz, né? Sim. É o Grande Mar Redondo, ela é banhada pelo mar. E aí a nossa rede de água, de esgoto, infelizmente ela cai no mar.
Então, a gente não está agredindo somente a rua que a gente mora. O bairro, Se chover, ela vai para o mar e aí começa a agredir a vida marinha, além aqui da fauna local, da flora local, enfim. Então, a importância da gente saber a destinação, como fazer a destinação. As pessoas que recolhem os recicláveis, elas juntam, elas ganham dinheiro em cima disso, com certeza, né, porque é o emprego delas, mas essa destinação que elas fazem é a maneira correta. Vai para quem vai usar ali o reciclável, vai reutilizar para refazer o próprio plástico. Sim. Então, vai voltar como uma nova garrafa, claro que higienizada, repadronizada. Vira brinquedo, ela vira roupa, Sim. ela vira ambientes, situações dos nossos ambientes e do dia a dia que a gente não imagina, a gente não tem através destes, né, objetos, dos plásticos, a pessoa vai ter o seu sustento, né, o sustento da sua família. Aí a gente não está mexendo somente com uma ponta, que é você tirar o lixo da rua. Não. Sim. Você está mexendo com a ponta, que é você tirar o lixo da rua, você destinar ao local correto, você gerar a renda, o sustento de quem necessita. Pessoas, quem né? necessita. Sim. No caso nosso ali foi destinado à ACM. Sim. O pessoal lá Tem da a Vila foto aí, tinha uma Santa foto, Maria. né? Eu tinha visto a foto do pessoal da CM, né? Então aqui a gente tem, aí aqui já é na sala, a gente tem a foto aqui do pessoal da ACM, deixa eu... Esses daí são os meninos do terceiro, né? Que estavam... Sim, do terceiro, do primeiro ano a gente tem ali o João Antônio também. Da ACM. Deixa eu ver somente aqui. Porque a gente tem aqui ó, contato sim, com exatamente. a Mônica da ACM. Então aqui a foto da menina. Bem, A gente conseguiu encher esse carrinho. Esse carrinho aqui ele ainda não estava completo. Correto. Aqui é no meio da nossa destinação. Sim. No meio do da nossa atividade ali. Então a gente ainda estava contando algumas garrafas, mas aqui já tinha um carrinho cheio carregado de garrafa, aqui uma bag carregada de garrafa. Então vocês reparem que a bag tem quase a altura da moça ali. Sim. E tinha mais uma bag que estava sendo carregada lá dentro. Muito então bom, essa foi o nosso segundo dia, né? Certo. E aí eu vi que no terceiro dia os alunos montaram um painel, um painel com recados, com mensagens de gratidão. Aí, vamos lá para o painel da gratidão. Aqui. Sim. Então aqui a gente teve o terceiro dia da nossa ação, que era o painel da gratidão. Correto. E o painel da gratidão eles tinham como objetivo principal agradecer e passar palavras de incentivos à comunidade escolar. Então, as crianças mesmas que entravam na escola, aos pais, aos funcionários. Então, desde da tia da limpeza que estava entrando ali para deixar a escola um brinco para as crianças, até a equipe diretiva que estava ali para deixar toda a parte educacional. E realmente, a escola ficou muito linda. Ficou linda. Os pais chegavam no período da tarde, né? Os alunos da tarde, eles não estavam envolvidos nesse projeto, mas os pais iam chegando e verificando aqueles painéis, aquelas palavras. Eu mesma fui uma que tirei várias fotos, sabe? Eu fiquei encantada com a criatividade. Parece que eles expressaram carinho, emoção. Não foi assim um trabalho forçado, porque existe assim aquela coisa, vou ter que fazer um cartaz aqui, vamos fazer de qualquer jeito. Não, eles fizeram com bastante capricho, com bastante empenho. Você vê que eles colocaram emoção, colocaram o coração deles ali. Esse painel aí, esse cartaz gratidão, então ficou lindo. Bastante dedicação. Dedicação. Eles se dedicaram ao extremo. Então aqui a gente tem um dos cartazes. Aqui. Sabe, professor, uma coisa. Eu não lembro quais são as turmas que fizeram os cartazes em si. Sim. Mas todas as turmas se dedicaram. Sim. Você sabe que eu fiquei analisando, né? Nós estamos vivendo um momento na educação, um momento diferente. Muitos professores, eles não concordam com esses projetos. Porque na concepção deles, alguns professores antigos, não os nossos, né? Eles acham que isso daí é perder tempo, o aluno vai bagunçar, o aluno não vai estar disciplinado. E qual foi assim o resultado para vocês? Qual foi a visão que vocês tiveram do aluno envolvido durante uma aula? Parece que era uma aula que vocês tiravam para esse tipo de atividade. Como é que foi? Eu falo, né, claro,
em nome de todos os professores, mas muito mais por mim. Correto. E eu aprendi, durante o período que eu estava estudando na faculdade, com uma professora, até mandar um abraço, porque eu tenho certeza que ela vai assistir quando eu compartilhar, professora Maria Cristina Kuguchi. Eu aprendi com ela que eu não posso ser o melhor professor da escola. Correto. Eu tenho que ser, a cada dia que passa, um professor melhor. Eu tenho que aprender com os meus alunos. Eu não tenho somente que ensinar a eles, eu tenho que dar essa carga. E, principalmente para mim, ver isso aqui, vivenciar, estar presente nesse momento, é algo muito importante que mostra, assim, cala todos aqueles princípios de pessoas que falam, a juventude não tem jeito, não vai dar certo. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. A esperança, eles se envolvem, eles são maravilhosos. Eles precisam, né? Eu sempre comento, e até assim, converso com outros professores, bem que a professora Selma falou agora aqui, que isso não dá certo. Eu tive muitos professores assim. Durante meu período escolar, eu tive uma professora que falou para mim, um dia antes da minha formatura, de 8º ano, falou assim, você nunca vai ser nada na vida. E eu me tornei alguém. Sim. Eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu consegui, com o sonho realizado, que era me formar em educação física, com o sonho realizado, que foi trabalhar com futebol, com o sonho realizado, que é poder passar as minhas experiências, os meus aprendizados, compartilhar e dividir com os meus alunos, né, que são, hoje, um dos motivos para que eu tenho assim, eu preciso continuar na área da educação, e eles me mostram isso. Claro que a gente tem muito a desenvolver, a gente tem muito a aprender. Como eu falei, a cada dia que passa eu tenho que ser um professor melhor. Eu tenho que me tornar um professor melhor. Eu não quero ser o melhor professor, muito pelo contrário. E poder presenciar isso mostra que, sim, a gente tem jeito. Sim, e a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo, e nós vamos conseguir, sim, a cada dia que passa, transformar esses atos, pelo menos dentro do nosso ciclo escolar, como uma continuidade. E isso está desde a gente fazer um projeto de grande alcance, que é sim, esse nosso aqui, que só para que a gente possa ter uma noção. A gente teve em um dos nossos vídeos, em uma rede social pessoal, então a gente não está contando todos, somando todas as redes sociais. Mas o nosso primeiro vídeo a gente teve 11.600 visualizações de pessoas de fora do nosso ciclo escolar. Então são 11.000 pessoas que, se assistirem o vídeo e se tiver... Vamos supor, a gente tem metade só que vai inspirar para fazer boas ações, bons atos. Alguém foi impactado. Alguém se sensibilizou e falou, vou fazer também. No mínimo 5.500 pessoas realizando boas atitudes, boas ações, de acordo com o que a gente tem proposto ali. Então, particularmente, para mim, é algo assim, motivador. É motivador. E o que me chamou muita atenção também, professor, porque os alunos, eles foram os protagonistas, né, de todo esse projeto. Os professores impulsionam, mas o aluno é quem faz. E esse discurso, não vai dar certo, né? Que muitas vezes, antigamente, a gente ouvia, e a gente tem escutado dos nossos professores assim, né? Parabéns, viu, meus professores do Colégio IPEC. Não, vai dar certo, conta comigo. Eu ajudo, eu venho. Eu tenho horário livre tal hora, estarei lá. E aí, o que me chamou muita atenção foi, num dos períodos, eu não consigo lembrar se foi de manhã, se foi à tarde, o tempo não estava muito bom, estava chuvoso, sabe? Ia ter o jogo, não sei se era vôlei, futebol, alguma coisa ia ter. Os alunos estavam em peso, organizados. Então, o que a gente sentiu? Que eles gostam, que eles precisam disso, porque esse projeto faz parte da educação, né? Essa mobilização. E aí, não é somente você estar comprando uma apostila e lendo uma apostila, você vai muito além disso, né? Você tem o seu material, você vai estudar, você vai cumprir com aquele currículo, mas você tem que aprender a refletir, você tem que aprender a colocar em prática, porque hoje, né, os conteúdos eles estão muito interligados. Filosofia, sociologia, nós temos projeto de vida, e todos eles estão falando disso aqui. Responsabilidade social, compromisso com o outro, e os nossos alunos, eles também escrevem e desenvolvem, né? Então, eu acredito assim, que foi um sucesso, eu acredito que vai continuar. E daqui a pouco os nossos próprios alunos vão escrever seus projetos e vamos executar os projetos. Eu acho que a maior satisfação na vida de um professor é quando lá na frente ele consegue enxergar um ex-aluno seu e você ser o espelho dele.
Eu fico muito feliz. Você ser o espelho dele. Eu hoje, né, tive o prazer já de trabalhar com professores que me deram aula, mas eu tenho o maior prazer em falar. O meu espelho, volto a repetir, professora Maria Cristina Kogut, aquele abraço, aquele beijo, prof. Isso é mas muito... hoje ela é meu espelho. Sim. Então eu tenho todo um contexto em volta de uma professora, que foi ela quem me deu aquele incentivo quando eu falei assim, vou desistir da faculdade de educação física. Tá difícil, porque não é você só chegar e jogar bola para fazer educação física. Você precisa conhecer o corpo humano, você precisa conhecer direitos e deveres institucionais, bibliografia. E aí você, hoje, dentro da escola, você conseguir proporcionar isso aos seus alunos, é de uma excelente resposta que a gente tem. E essas respostas, como está aqui na imagem, é o que a gente imagina que a gente vai ter se a gente continuar a construir esse projeto, se a gente continuar dentro dos nossos alunos essa reconstrução que é a educação. Sim. A educação, por muito tempo, ela foi muito direcionada àquilo. O professor ensina, o aluno aprende. Se o aluno não quiser aprender, reprove, acabou. Não. Hoje ele é o protagonista, o aluno que ele não está com dificuldade, ele tirou uma nota um pouquinho mais baixa, não pode ser questão, que não seja questão educacional. Sim. Pode ser que seja uma questão pessoal. Então, ter a empatia, e isso nos torne mais empáticos. Fala assim, não, eu tenho que me pôr no lugar do aluno. Às vezes, na minha prova, o aluno não estava bem. Sim. Aí chegou na recuperação, ele não continuou bem. Às vezes, os pais estão brigando dentro de casa e a gente não sabe qual que é a resposta do aluno, principalmente na parte educacional. Correto. Porque o pessoal envolve tudo. Então, o professor, quando se prepara, quando ele se planeja, quando ele tem essas respostas, pode ter certeza que é a virada de chave que motiva o professor a continuar assim. Muito bem, professor. E nós temos daí no quarto dia, foi a arrecadação de alimentos não perecíveis. Isso. Aqui a gente tem os alimentos, foram 180 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados. Cada turma arrecadou o seu tanto, né? Sim. Aqui a gente tem a mesa, coisa mais bonita do mundo, ó. Ficou o nosso muito painel linda. da gratidão ali atrás. E a mesa cheia de alimentos, e que também, de forma muito prazerosa, nos surpreendeu a entrega, né? A gente entregou no Lar Perseverança, o Lar dos Idosos Perseverança, e a gente chegar lá com esses alimentos e ver, desde os idosos, né, com aquela carinha de feliz, porque sabem que garantimos mais alguns dias de comida muito boa na nossa mesa. Desde dos funcionários, que sabiam que iam ter ali alguma coisa hoje diferente para servir aos idosos que são do abrigo, né, do lar. E principalmente a equipe de reportagem, até agradecer o pessoal da equipe da TVCI que nos deu esse suporte no dia da entrega. Vê-los felizes, porque não éramos eu e a professora Cíntia quem estávamos entregando os quilos de alimento, eram os alunos. Os alunos que arrecadaram, os alunos que lutaram, os alunos que, para pontuar, claro que na gincana, mas também na parte social de eu quero e eu preciso ajudar quem precisa. Principalmente e quem acredito nos que há ajudou. uma transformação pessoal, né? Quando o grande. jovem, quando o adolescente se envolve na distribuição, quando ele se envolve num voluntariado, por mais que está ganhando um ponto para a gincana, mas o envolvimento do jovem faz com que ele também pense diferente, passe a ser uma pessoa melhor. E eu agradeço a todas as famílias do Colégio IPEC, que sempre estamos envolvidos com projetos sociais, de ações sociais, e as famílias sempre têm nos dado apoio, Páscoa Solidária, aquele projeto que nós fizemos para entregar as marmitas, né, aos moradores de rua. Então, nosso muito obrigado, porque se não fossem vocês, nós não conseguiríamos executar, né, esse projeto e levar o alimento a muitas pessoas, a muitas famílias. E acredito assim que esse ato, né, de doar, esse ato de fazer a ação da caridade é um ato que nos transforma. Não sei se a professora já ouviu a história da ocitocina. Pode ser que sim. Ocitocina é o hormônio que a gente fala que é o hormônio do amor. Do amor, né? O hormônio que, principalmente a gestante, sim. E até aprendi isso em um podcast, a gestante, ela tem essa liberação de hormônio quando o neném nasce. Então, a pior dor que um ser humano sente no mundo é a dor do parto.
Sim. E aí, como é que uma mãe que está tendo o parto, que está Horrores de passando a dores. dor ali, consegue amar aquele serzinho que sai? Por causa da ocitocina. Ocitocina que é E liberada. A ocitocina, ela é liberada quando a gente faz algo do bem, para o bem, Sim. sem querer algum retorno. Uhum. Então, os nossos alunos liberaram bastante ocitocina Liberaram durante bastante. esse período, né? Eu até brinquei com algumas turmas, falei bem assim, vocês estão bem ocitocinados. Ocitocinados, porque boa. eles liberaram as ocitocinas Sim, sim. deles, eles tiveram esse prazer de ajudar quem esteve presente nas entregas. E eu volto a repetir, a entrega da garrafa, que foi uma das maiores emoções, a gente vê a felicidade em quem sabia que ia ter que, em 1 semana e meia, até 2, conseguir aquele tanto de garrafa. Conseguiu em alguns minutos, quando chegou ali na escola já estava tudo prontinho, tudo arrecadado, porque os nossos alunos fizeram um resgate, fizeram a doação. Quem presenciou aquilo passou por um dos momentos mais incríveis e eu tenho certeza que marcantes da vida. Com certeza. E a mesma coisa aconteceu no abrigo dos idosos, no lar dos idosos, quando a gente chegou com esses alimentos. Você ouvir de quem trabalha, desde a assistente social, a cozinheira, até o pessoal que fica mais ali no staff, a importância desses quilos de alimento, Sim. O sorriso de quem estava recebendo e principalmente o acreditar na juventude de quem estava recebendo. Olha, eu acho que o senhor falou a palavra certa, acreditar na juventude. Acreditar na juventude. E assim, quanta lição que eles estão levando para eles mesmos, né, de virtudes, de moral, porque isso aí é virtude. Ele vai desenvolver agora muito mais, né, esse dom de doar, sim, o dom da caridade, o dom do amor. E a gente só adquire quando a gente começa a praticar. Né? Daí você vai liberar, né, a ocitocina e você vai querer doar mais, você vai querer ser mais caridoso, mais amável. E inclusive, já temos alunos, né, me procurando. Eu já falei, vamos procurar a professora Cíntia, vamos conversar com a professora Selma para ver a possibilidade, para a gente fazer algum ato, alguma ação já para o final de ano, para o Natal, que também é aquele clima mais de amor, aquele clima mais família. Então, a necessidade deles agora é querer ajudar ainda mais os nossos alunos. Eles estão naquela, eu preciso ajudar mais, eu preciso colher mais, eu preciso poder fazer mais pelos outros. E agora a gente, daí, como que isso entra na parte educacional? No dia a dia da escola. Sim, no dia a dia. Porque se ele está ajudando alguém que esteja fora da escola, por que ele não pode ajudar o professor? Por que ele não pode ajudar ao pessoal da limpeza, deixar a sala ajeitada? Ele se torna mais responsável, mais humano. Ele se torna o protagonista da sua própria vida. Porque ele não depende mais das pessoas, né? O meu pai quer que eu estude. Não é seu pai que tem que querer que você estude. Você tem que estudar para você. O meu pai pediu para eu recolher o lixo do chão porque tá feio. Não, o lixo no chão não tá feio. É a sua saúde que tá em jogo. É a saúde dele, é o momento dele que tá em jogo ali. Então, eles são protagonistas das próprias vidas. Tem a própria responsabilidade, tem a dedicação do que eles têm ou não que fazer. Muito bem. Mas eu fiquei muito feliz e acredito que as famílias também, os pais ficaram felizes, os professores, né? E você que está nos assistindo e que deseja conhecer o nosso colégio, né? O Colégio IPEC, ele fica ali no Parque Yamaguchi, no Jardim Yamaguchi, na Rua Nelson Melo Vernalha, 125. E fica mais fácil eu dizer para vocês o nosso telefone. O telefone lá é o 3424-6700. Esse mesmo telefone serve como WhatsApp. Então, acredito que semana que vem nós já estaremos com as matrículas abertas para o ensino médio, gradativamente vamos abrindo para as demais séries. Então, ensino médio, a partir da semana que vem, já começam as vagas. Então, caso você tenha interesse, não deixe de nos procurar, conhecer nossos professores, conhecer nossa proposta, conhecer nosso espaço. E eu tenho certeza que você vai gostar, que o seu filho vai ser melhor ainda do que porque nós somos uma escola que prezamos muito pela ética, pelo valor, pelos valores, pela virtude, e acreditamos no jovem e acreditamos no adolescente. Nós acreditamos na geração em que eles estão vivendo. Sabemos que nós temos muitas situações difíceis, porém nós apostamos nos jovens. Então, não se esqueçam, né? Liguem lá, 3424-6700, ou neste mesmo número, liguem, né? Passem uma mensagem no WhatsApp. E aí, professor, no 5º dia, que foi o dia que eles estavam com acessórios relacionados
a cor da equipe, né? Sim. E o que eles fizeram nesse último dia, no encerramento? Então, o 5º dia e o encerramento da Semana do Estudante. Da semana, né? Ele continuou ainda na parte social, mas a gente teve primeiro, a missão deles foi vestirem as cores da sua equipe. Então, a gente teve ali a equipe do 5º ano a equipe vermelha. Correto. E embaixo, reparem que a gente tem uma mesa de café da manhã caprichada. A equipe do 6º ano B, equipe amarela, mesma coisa ali, a mesa de café da manhã caprichada. 6º ano A, equipe laranja, eles com as cores deles, mesa de café da manhã caprichada. 7º ano A, equipe azul, eles vestindo as cores, ficou fácil porque eram as cores da escola. Sim. E café da manhã caprichado. Então eles partilharam um café, eles levaram... Exatamente, a parte social está aí. Muito bem. Né? Então, 7º ano B, equipe verde, eles vieram com roupas verdes, professores lá vestindo verde embaixo do nosso jaleco. Não basta ser professor, tem que participar, né? Claro. Tem que dançar, tem que colocar a cor da equipe. Então, aqui não mostrou, mas também teve uma mesa de café da manhã bem legal, bem generosa. Equipe do 8º ano A, equipe roxa. Fizeram até bandeira, até um mascote eles tinham na bandeira lá, uma águia. Se dedicaram. Café da manhã, caprichado. Até a professora Cíntia de matemática. Professora Cíntia Letícia, Bruno, né? E o professor Bruno. No nosso podcast lá atrás. O professor atrás, Bruno de filosofia. Que bom. Aqui também o professor que esteve no podcast, professor Marcelo, professor de equipe do geografia, 8º ano B, equipe branca. Mesa do café da manhã, detalhe, até o café da manhã deles tinha muito branco presente. Branco, né? Que legal. Equipe do 9º ano A, equipe preta, professora Tati. Sim, olha Então a só. equipe se envolveu, café da manhã caprichado. Equipe do 1º ano do médio, rosa. Então, dentro do que eles conseguiram, professor Fabiano, professora Grace, Correto. café da manhã. Equipe do 2º ano, amarelo, professor Maicon, vestiu a camisa também. Eles participando aqui da gincana, mas também teve café da manhã. Equipe do 3º ano B, equipe verde. Então, os professores, professor Felipe, que é o professor Felipe. Esse é o outro professor o café Felipe. da manhã Felipe Machado, eles participando. O professor Felipe, inclusive, por conta das atividades que precisavam de mais alunos e o 3º ano B nesse dia, não foram todos os alunos, faltou gente. O professor Felipe participou também da gincana. Como aluno. E a equipe do 3º ano... 2º ano do médio. Aqui, 3º ano A, a equipe azul neon. Que legal. Então, professora Fabi, eles também, café da manhã bem legalzinho. Qual que foi a importância disso? O partilhar. Então, ainda teve a parte social, que é você compartilhar um café da manhã. E a gente não teve aquela turma que levou um salgado e 30 refrigerantes. Não. Sim. Eles se organizaram entre as turmas deles e estipularam a quantidade. Todas as turmas tiveram um café da manhã caprichadíssimo, onde os professores conseguiram fazer também essa integração. Detalhe, os professores não levaram nada, mas não foi assim, o professor não levou nada. O professor não quis contribuir, sim, entendi. Não precisou, porque e eles que se organizaram, né? Eles que se organizaram. E os próprios alunos falaram assim, não, os professores vão participar das atividades. E eles que distribuíram entre eles como eles levariam para a escola. Então, nós no café da manhã fomos os convidados dos alunos. Isso que foi interessante e bacana. E aí, na sequência, nesse mesmo dia, a gente teve a nossa gincana, que foi onde a gente encerrou a semana do estudante, né? Mas não os jogos dos alunos, né? Os jogos interclasse, eles continuaram, né? Então, aqui, dentro da gincana, a gente teve aqui tem essa foto, eles participando. Aqui outra foto dos alunos participando, equipe vermelha aqui. Outra prova. Uau, que bom. Olha só a festa que os alunos fizeram em volta do nosso local de prova. E aí a gente tem os vídeos das participações das gincanas. Deixa eu tentar deixar ele grande aqui. Muito bom. Então, até nessa prova, acho que o professor Felipe participa, ele está aqui na frente. Sim.
Então não basta ser professor, não, tem que participar. Tem que... Olha, isso eu sempre admiro nos nossos professores, né? Todos os eventos, todos os projetos, eles estão lá, né? Dançando, cantando, aqui, participando, fazendo teatro, indo para museu. A prova estão nas laterais, os professores fazendo a festa. Aqui no cantinho, não sei se vai chegar a abrir a imagem de novo, mas tem o professor Maicon torcendo. Sim. Lá atrás nós temos o nosso diretor Ezequiel. O diretor Ezequiel, grande abraço pro professor Ezequiel. Professor Ezequiel, que é um grande torcedor. Ele é um grande torcedor, né? Ali mobilizando todo mundo, né? Escolares ou jogos intersalas. E acho que se a gente for jogar xadrez, o professor Ezequiel vai ficar ali em cima. Que bom, então professor. Aqui a gente tem uma das provas da gincana e a outra prova, foram 5 provas ao total. Esse aqui foi a prova do bambolê, a prova das bolas. Veja as equipes bem organizadinhas. Sim. Muito bom, professor. E melhor que tudo isso ao final de um evento como esse, né, como a gente teve, que foi cansativo, porque eles tinham tarefas para fazer. A gente vê eles sempre sorrindo. Então você olha as imagens, eles sempre vão estar sorrindo, sempre um sorriso no rosto. Tem aquela tensão de, tô fazendo uma prova, eu tenho que ganhar. Mas tem a diversão que a gincana propõe. E as fotos, elas falam por si, né? Elas mostram esse sorriso, mostram essa festa que foi, mostram esse compartilhar de atos e atitudes que nos deram muita motivação e gás para continuar. Então esse foi o projeto da Semana do Estudante do Colégio IPEC. Professor, então para encerrarmos o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de ouvir, né, do senhor o que eles concluíram ontem, hoje, né? Futsal, hoje. Hoje, né? E agradecer a todos, faça suas considerações finais, né? Então, como a gente, né, tem aquela incógnita que ainda tem edição, tem tudo, eu não vou falar quem ganhou os jogos intersalas. Atenção que o professor vai falar quem ganhou em primeiro lugar. Para falar na escola. Os alunos vão saber na escola. Vão saber na escola. Mas a gente já tem a equipe vencedora. Sim. E a equipe vencedora, ela tem um prêmio especial também, que é também a surpresa para eles. Uau! Eu estou muito feliz com a premiação que a gente conseguiu. Sério? Mas muito, muito melhor que a premiação que eles vão ter. Sim. Que bem legal também. É o fato deles conhecerem e vivenciarem os bons atos. Eles vão levar para a vida que eles toda vão levar essa lição. Para a vida toda. E que eles já estão levando e que eles já querem levar para frente, como eles já vieram conversar comigo. Professor, nós precisamos fazer alguma coisa para o Natal. E eu garanto para vocês, nós vamos fazer alguma coisa para o Natal. Nós vamos fazer alguma coisa bem legal que abrange a parte social, que abrange a parte recreativa e educacional. Sim. Eu quero convidar os pais para que sempre estejam presentes, para que sempre participem e sempre que possível até sugiram para nós, nos dê sugestões do que a gente pode fazer para melhorar, que os pais possam entender que a educação ela está mudando e ela está se tornando cada vez melhor. E ela precisa desse eixo com a responsabilidade social. Sim. Com essa responsabilidade, porque através dessa responsabilidade os nossos alunos eles desenvolvem os seus dons, né, suas qualidades, suas virtudes, como eu já havia falado, e só esse fato de eles já estarem motivados a fazer algo para o Natal, já é assim, E isso, acho que todos deveriam ganhar a medalha. Ficou muito provado e muito claro que não afeta na parte educacional. Não. Eles não deixaram de aprender. Eles não Uhum. deixaram de, eu tenho conteúdo de matemática, o meu conteúdo é difícil. Não, esse conteúdo eles estão desenvolvendo, eles vão continuar desenvolvendo. Acredito, até neste dia da confraternização, da partilha, eles se organizaram e eles dividiram o que cada um ia fazer. Começa por aí. Eles vão aprendendo até a empreender, a se organizar. Não? Então, assim, isso é bem muito bonito, né, de ver. E motiva o professor, motiva a comunidade escolar, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, motiva as famílias. Então, que vivenciem, que presenciem e que estejam sempre dentro do ambiente escolar, não apenas como um ato educacional, mas como uma resposta para que a gente possa fazer da escola
um mundo melhor. A gente começa na escola. Começa na escola. Começa ali na escola. É pouquinho? É pouquinho. Eu estou muito feliz, né? Nossa muito Senhora. agradecida a todos vocês, aos alunos, aos professores. E, assim, uma emoção, né? Que a gente sente de ver que tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, a gente já está tendo resultados através da vida dos nossos alunos e do empenho dos nossos professores. E hoje eu posso falar assim, professora Selma, eu estou com a missão que foi me passada cumprida. Sim. E claro que a gente estende metas. Correto? Uhum. Então, a professora Cintia, a gente já meio que conversou, já demos início. Inclusive, planejamento do ano que vem. Sim, tá Porque vendo? eu falei para a professora, a gente pode até não estar presente na escola, a gente não sabe o dia de amanhã. Correto. Mas a gente já sabe que construímos uma história, plantamos uma sementinha para que quem chegue dê possa continuidade, possa dar continuidade. Sim. Se for a gente, já tem a certeza que vai dar continuidade. Correto. Mas se porventura forem outras pessoas, essa semente já está lá. plantada, A já semente está preparada. plantada. Uhum. Quero aproveitar e agradecer demais a equipe diretiva. Obrigada, Professora professor. Selma, professor Ezequiel, a equipe pedagógica. Professora Cíntia, muito obrigado, me deu total apoio. Correto. Me ajudou muito. Eu tenho dois ofícios, né? Dois empregos, e nesses 2 empregos eu tenho que dedicar 100% a eles no momento em que eu estou neles. Então, quando eu estava lá no outro serviço à tarde, a Cíntia mandava mensagem: professor, eu vou te ajudar. Agradeço demais, me ajudou. Abraçou, propôs isso aos alunos. Correto. Até brinquei com ela, que ela falou: professor, seu projeto deu certo. Eu falei: não é meu, é nosso. É muito mais seu que meu, porque a gente coloca assim o planejamento e a gente executa. O professor jogou assim, motivou, né? Ele criou o projeto e falou: vamos aqui. Motivou todos a participarem, né? O planejamento, o projeto são de todos, né? Dos alunos, dos pais. Aquele pai que não tinha tempo de ajudar o filho a catar a garrafa, pegar a garrafa na rua. Mas, filho, eu tenho uma garrafinha PET aqui, leva para a escola que vai ajudar. Dos critérios de desempate foram os números de garrafas. E uma turma ganhou por 2 garrafas a mais que a outra na pontuação. Então, 2 garrafas. A garrafa que o pai pegou fez a diferença. O quilo de alimento, a mesma coisa. Então, agradecer a equipe diretiva, a equipe pedagógica, toda a equipe administrativa, a Kelly também correu. Professora Jéssica correu junto com a gente, vivenciaram esses dias. Aos professores que abraçaram as turmas e que se dedicaram, muito obrigado, de coração. Sei que assustou a informação, nós vamos ter uma semana do estudante, vai assustar. Assustou, mas ao final tudo deu certo. Deu tudo certo. E podem ter certeza que dentro do que for possível, eu, professor Felipe, estarei presente, não somente aos pais, aos professores, à equipe diretiva, muito mais aos alunos. Que foram os protagonistas. Que foram os protagonistas. Neste momento. E são as minhas motivações para que eu possa continuar dentro da área educacional. Eu tive já vários fatores e vários convites para sair da área da educação, mas cada vez que eu penso assim, eu vou deixar meus alunos de canto. Não posso. Eles são quem me dão o gás, eles são quem me abraçam. Então, todas as turmas, não só as turmas que eu tenho aula. Para quem não sabe, eu tenho aula com o 9º ano e o ensino médio. Sim. 1º, 2º e 3º do ensino médio. Mas o 6º ano, 5º ano... sempre estão correndo atrás de você. Eu pude, dar aula ali num período de gestação da nossa professora de educação física, que é a professora Grace, a professora Grace, e entre a troca até chegar o professor Ari. Eu pude estar presente com algumas turmas, então sempre tem aquele calor, professor Felipe passa, professor Felipe, e isso me motiva a cada dia que passa ser um professor melhor. Repito, eu não posso ser o melhor professor de escola, mas eu tenho que ser um professor melhor a cada dia. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que participaram. Obrigada, professor. Obrigada, professor Elton. Obrigada a Eduque. Obrigada também ao pessoal que está aqui, né, na parte técnica, né? E a todos vocês. E compartilhem na rede social de vocês. Divulguem. Divulgue o nome do Colégio IPEC. Marque o Colégio IPEC lá no Instagram. E muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.